Olá de novo, meu nome é Catarina, bem-vindos ao Book Steps. Hoje vou falar de um dos meus livros prediletos da vida, que é A Metamorfose, do Franz Kafka, nesta edição horrenda, que eu não li nesta edição, li numa edição em inglês, por isso não posso recomendar sequer a tradução. De qualquer maneira, é um livro que também existe em domínio público e, portanto, está acessível a toda a gente. Como podem ver, também é um livro curto. E vamos falar então de um dos maiores escritores da história da literatura, Franz Kafka. Este autor, o Kafka, ele utiliza-se de uma técnica de estranhamento pela qual vai descortinar o lado sombrio do cotidiano dos tempos da modernidade. O Kafka nasce em 1883, em Praga. Praga, que era a capital da Bohímia, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. E estas características inerentes ao seu contexto são muito importantes, porque ele vivia numa zona predominantemente checa, e checo era a língua que a classe trabalhadora falava, na sua maioria, e depois tínhamos a classe privilegiada que falava a língua dos líderes do Império, que era o alemão. E o Kafka, de facto, ele escreve em alemão, a Metamorfose é escrita em alemão, mas ele cresce no ambiente checo, sendo também judeu. Portanto, ele tem uma tríplice aliança, digamos, de três culturas, de três visões do mundo, bastante distintas e até que colidem umas com as outras. E, portanto, ele vai sentir muito esse peso da contradição na vida dele, e isso é fundamental. Mas eu depois também já vou falar mais para o fim, para concluir a obra, depois volto a esta temática. Este livro, A Metamorfose, é dos poucos que é publicado em vida. Portanto, é publicado em 1915, já no decorrer da Primeira Guerra Mundial. E, como alguns devem saber, o Kafka, quando a sua morte, pede ao amigo que destrua todos os livros. Não publique nada. E o amigo, de facto, concede-nos um grande favor à humanidade, e publica as obras pós-morte, né? E o Kafka nunca soube que as obras dele foram publicadas, ou que sequer teriam a dimensão que tiveram, e por isso isto faz a ligação com uma nota que eu tenho de deixar, que é relativamente ao tal inseto que é tão falado neste livro. O Kafka, na altura que ele publica este livro, ele faz questão de dizer que não quer que seja ilustrado qualquer inseto especificamente, porque isso é contraproducente. Isso vai destruir aquele lado grotesco, aquele lado absurdo, aquele lado imaginário que cada um cria ao ler o livro. E como nós sabemos, as editoras e o merchandising, digamos, as pessoas que fazem as ilustrações para vendas em camisolas e tudo mais, quanto à Metamorfose, adotaram maioritariamente a figura da barata. E isso é totalmente errado. Eu queria deixar esta nota porque nunca nos é dito que inseto é que é. E eu acho que é uma extrema falta de lealdade perante um autor que pede para que não façam isso, que as pessoas o façam. E, portanto, enfim, por isso eu também não corroboro este tipo de capas. Acho que é desnecessário. Para o Kafka, escrever e a literatura eram as duas coisas, não é? Uma necessidade. Ele não escreve este livro, como muitos outros autores, para dissecar ou fazer assim uma análise subliminar dos tempos históricos em que vivia. Eu acho que até agora nunca cheguei a essa conclusão em nenhuma das obras que li do Kafka. Obviamente que o contexto interessa ao Kafka, mas é um contexto muito mais de proximidade e familiar do que propriamente o facto de haver uma guerra, uma primeira guerra, por exemplo. O contexto familiar do Kafka, de relações interpessoais, de trabalho, o facto dele viver para escrever ou escrever para conseguir viver, isso sim importa, e por isso este livro não é uma reação a nada. Propriamente, per se, não é uma reação a nada, é uma necessidade, como todos os outros livros que ele escreve. E isso é importante reter, porque nem todos os autores têm a mesma carga, dão a mesma importância ao contexto histórico em que estão inseridos. E é preciso respeitar quando essa não é uma componente
de enorme relevância. Então, se calhar, alguns de vocês não conhecem tão bem a sinopse desta narrativa, não é? Ou outros, se calhar, já estão mais esquecidos. Então, qual é a premissa? A premissa é que nós temos uma família, que são os Samsa. Eles são uma família, um pai, uma mãe e 2 filhos. Um dos filhos é, então, o nosso Gregor Samsa, que é aquele que vai ser metamorfoseado num inseto grotesco, asqueroso. Mas esta família, nós temos a figura paterna, que antes era provedora e deixou de ser, o negócio do pai entra em falência, e é o Gregor que vai ter de assumir as rédeas, digamos, daquela família e tornar-se ele o provedor da família. A mãe é o protótipo da mulher que respeita tudo o que o seu marido diz e não transgride aquela linha de obediência que lhe é imposta. E a irmã de Gregor é uma rapariga de 17 anos, jovem, inocente, o naif, não é? Que almeja, acima de tudo, tornar-se uma violoncelista, ou pelo menos aprender esse ofício, essa arte. E esta família é o que nós podemos chamar de uma família banal, de classe média alta, que vive, enfim, o que nós também podemos chamar de alienada, não do ponto de vista marxista estrito, mas do ponto de vista mais abrangente. E lá está, o Gregor Samsa, nós sabemos qual é a estrutura familiar, porque ele recorre a personagem através do narrador, que está limitado aos pensamentos da personagem, recorre a analepses, portanto a flashbacks. Agora, se nós quando entramos no livro, eu acho que é das frases mais célebres da literatura, que é: uma manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregor Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. É assim que abre esta grande obra da literatura. E, portanto, a partir daqui, tudo o que acontece é o descortinar de um passado desta família e do futuro, do que vem a seguir. Esta é uma escrita muito plástica, muito visual, e eu gosto especialmente do trabalho do narrador, porque cria assim uma aura um pouco a quanto assustadora. Porquê? Porque o narrador, ele é na terceira pessoa, narra na terceira pessoa, podemos considerar omnisciente, mas focalizado nos pensamentos do Gregor, só que o próprio Gregor, ele tem uma percepção e uma consciência da realidade muito diminuta face às circunstâncias absurdas. Portanto, ele é metamorfoseado no inseto durante a noite, e, portanto, a percepção que ele tem é muito parca, é muito diminuta. E então essa é que é a graça do livro, é que nós estamos em quase como uma inception de alienação. Portanto, o narrador também está alienado da realidade, porque se ele só sabe o que Gregor sabe e Gregor pouco ou nada sabe, então nós estamos sempre a viver aquela experiência também sob o véu de ignorância. Que é fabuloso, e que eu acho que isso acrescenta grandemente ao enredo, portanto cria assim uma aura de mistério e fantástica. E a verdade é que nós precisamos mesmo do papel do narrador para nos mostrar que nada disto são alucinações. Isto são factos, é a realidade, é que ele acontece mesmo a este rapaz, a este jovem adulto. E, portanto, se fosse narrado na primeira pessoa, nós não teríamos este ponto de vista desapegado. Teríamos um ponto de vista mais elucidativo, na medida em que íamos conseguir perceber melhor o que é que Gregor estava a sentir. Nós, assim, temos uma espécie de toda uma aura enigmática à volta do livro que eu aprecio grandemente. Acho que foi muito bem traçada, muito bem feita. Aliás, o Kafka, em geral, nos seus livros, tem este toque interessante quanto aos narradores, e pôr-nos sempre no lugar de uma pessoa ignorante face aos acontecimentos. Nós não temos o pleno acesso e permanecemos sempre numa posição de impotência, de distanciamento, de
de desapego, que depois não é bem um desapego, depende do tipo de pessoa que estiver a ler o livro. Eu vou ser sincera, eu li este livro pela primeira vez, antes de o reler mais tarde, quando eu tinha 15 anos, e foi o livro que me introduziu com toda a força no que nós chamamos de clássicos da literatura. Portanto, foi este livro, porque eu, na altura, no meu véu de ignorância de adolescente, devido ao narrador ser tão abstrato, digamos, na forma como estava a narrar, eu consegui relacionar-me grandemente com o Gregor Samsa, exatamente porque esta é uma escrita plástica, muito visual, mas não comprometedora. E nós podemos tecer teias de ligação infindáveis. E a magia da metamorfose é a forma como nós apreendemos uma situação que em si é monstruosa de uma forma quase sorridente. Isto parece... é tudo visto com muita naturalidade. Esta metamorfose ninguém se questiona bem porque é que aconteceu. Ninguém se questiona como é que sequer pôde acontecer. Portanto, é tudo muito mascarado, sob uma total tranquilidade, e isso é o que deixa aquele bichinho, que causa aquela inquietação ao ler este livro. E depois nós temos de nos perguntar, sendo o tema da metamorfose um tema tão recorrente na história, a metamorfose não é um acontecimento natural, um fenómeno natural, como por exemplo a borboleta, a lagarta e a borboleta, ou por exemplo até pode ser um acontecimento fruto de um criador, como o Frankenstein e o seu monstro. A metamorfose já passou, é um tema na literatura, podemos dizer que já passou por várias etapas, desde os clássicos de Ovídio, a metamorfose de Ovídio, até Circe na Odisseia, que transforma os companheiros de Ulisses em porcos. Nós temos a metamorfose sempre como algo recorrente na literatura e em toda a arte. Mas aqui o Kafka vai fazer uma coisa exímia, que é, ele não coloca o herói, portanto, pensemos em Gregor, num plano místico, num plano em que o herói está a defrontar algo e por isso incorre nesta tristeza e nesta angústia de ser metamorfoseado em algo. Não, aqui é uma pessoa da classe operária, um trabalhador assalariado, que vive no mundo burocrático e que, mesmo assim, ainda assim, ele sofre uma metamorfose que num plano ideal seria numa face oposta, num outro patamar da vida, num plano heroico, num plano de confrontação com algo visível, não com ele próprio. A Metamorfose é mesmo um livro imperdível. E lembram-se de eu vos ter dito que o Gregor se tornou o provedor da família. Ele torna-se o provedor da família porque o pai, ao falir e não conseguir recuperar aquele ritmo, não é, de negociante, de comerciante, o Gregor, ele de facto assume-se como quem vai trabalhar para assegurar a estabilidade financeira e o estilo de vida que aquela família tanto preza. Mas isto traz à tona muito uma discussão relativamente à saúde mental dos trabalhadores. Nós tivemos, primeiro, as teses marxistas, digamos, o Marx e o Engels foram quem de facto iniciou esta grande conversação, mas depois deles vieram tantas outras pessoas. Nós temos, por exemplo, eu já falei no vídeo, lá está, do processo do Kafka com o Catch-22 do Joseph Heller. Falei do Max Weber, que era um sociólogo muito focalizado também nas burocracias, no mercado de trabalho, na forma como nós somos automatizados. O Max Weber falou muito disso. Émile Zola, em França, também falou muito sobre as condições de trabalho francesas. Também tivemos Emil Kraepelin, na Alemanha, com estudos de psiquiatria, ou até o Chaplin, que fez o filme tão conhecido de Tempos Modernos.
Todos estes pensadores e tantos outros e outras falaram sobre as condições de trabalho e como é que o mercado de trabalho, o mundo do trabalho, especialmente na era industrial, ali, desde o início da era industrial, muito no século XIX, no século XX, tiveram um impacto enorme na vida das pessoas, porque as pessoas trabalhavam mais horas, recebiam menos, não tinham segurança quanto a seguros de saúde e de férias, isso não existia, não havia proteção laboral. Um dos primeiros sítios do mundo onde se discute essa temática, essa problemática a sério é na União Soviética, porque, pronto, os marxistas baseiam-se, não é, em Marx e Engels, que são os grandes precursores da proteção laboral. Mas depois isto com a Primeira e a Segunda Guerra depois vemos cair, não é? Porque os trabalhadores eram enviados para a guerra como se fossem meros animais e depois tinham de voltar como se nada fosse e continuar a sua vida para sobreviver e, portanto, não é... esta desumanização foi muito impactante no século XX, principalmente. Posso dizer que, relacionando isto que eu estava a falar da doença e a saúde mental dos trabalhadores, é o próprio Gregor. Portanto, ele torna-se concomitantemente pessoa e objeto. Ele não sabe separar, já não consegue separar a pessoa do objeto, portanto, o objeto enquanto alienação laboral. Ele já não sabe porque é que ele está a produzir aquela coisa, porque é que está naquele trabalho, qual é o intuito, qual é a sua função e como é que isso pode fazer o mundo avançar. Portanto, ele torna-se um objeto alienado, trabalha mecanicamente, como um robô, e chega a casa e só consegue pensar no trabalho, portanto não se desliga, ele é a mesma coisa, não tem uma identidade própria. Só que o mais curioso e a ironia é que o Gregor lembra-se nas suas analepses que pensou muitas vezes em despedir-se do trabalho. E a metamorfose acaba por fazê-lo por si, é uma imposição. E isto é uma ironia do destino. O mais curioso é que ele só se apercebe realmente que é metamorfoseado num inseto quando finalmente entende que não vai conseguir trabalhar. Porque não tem habilidades manuais, digamos, ele não tem uma forma física que permita continuar a ser um caixeiro viajante. E essa é a parte interessante, é que é por perder eficiência no trabalho que ele se consciencializa. E, consequentemente, consciencializa-se ainda mais quando percebe que aquela família só o via como um objeto, tal como o mercado de trabalho o via somente como um objeto. Um objeto de produção, mais uma das formiguinhas que trabalham para a máquina se manter em pé. Isto não é uma crítica ao Gregor. É uma crítica à máquina e uma crítica à forma como nós percepcionamos o nosso lugar na sociedade. E então já estão, se calhar, a ver onde é que eu estou a chegar. Este inseto é, na minha opinião, uma demonstração clara do lado reprimido. Carl Jung, o psicanalista, falou muito do facto de nós termos uma sombra e termos também a necessidade de mascarar a sombra. A máscara seria, então, a persona enquanto complexo funcional. E o que é que isto significa? Significa que nós, a partir da máscara que criamos em função do que queremos ou não passar, do que queremos ou não atingir, nós criamos uma persona que vive quase no lado das profundezas, no lado sombrio da nossa alma. Pensemos, por exemplo, no Sr. Jekyll e do Dr. Hyde, do livro Dr. Jekyll e Sr. Hyde. Havia o homem que representava o ID, aquele lado sombrio do ser humano, aquele lado animalesco, e depois tínhamos o superego, que era o homem que representava as convenções da sociedade, a parte agradável do ser humano, aquela que cumpre com todas as funcionalidades para que é adstrito. Então nós percebemos que o desenvolvimento do ego tem muito a ver com esta persona. E o que é que isto significa na metamorfose? Significa que o facto de ele se metamorfosear em inseto mostra muito o que estava recalcado. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero mostrar que a metamorfose no inseto é simbólico
do recalcamento das emoções. Nós sabemos que ele queria desistir do trabalho. Querendo desistir do trabalho e não poder, por não ter uma justificação, a Metamorfose quase que cria a justificação por ele. Era o que ele queria que acontecesse. Se calhar não desta forma. Mas aqui é que está a parte interessante. É que o Gregor, ele tem uma persona visível para toda a gente, que é o trabalhador fiel, o filho fiel, o irmão fiel, aquela pessoa, um ideal de pessoa que cumpre todas as convenções e é obediente e é disciplinado, segundo os padrões da sociedade. E ele vive o que nós chamamos de uma unilateralidade, que é a luz. O que vai muito contra o que Carl Jung falou, que nós temos uma dualidade entre luz e sombra. A sombra que falta na vida de Gregor, que é natural do ser humano, ela é imposta à força, porque o Gregor não conseguia admitir que tinha um lado recalcado, um lado por descobrir. E como esse lado é imposto e não natural, ele vai sofrer uma doença quase física e psicológica por ter vivido tão alienado, por não ter deixado que as emoções aflorassem. Nós não somos seres unidimensionais. Nós temos a luz e a sombra dentro de nós. Obviamente que esta ideia de luz e sombra, ela também é uma construção, mas o que eu estou a dizer é que nós temos o nosso id e o nosso superego. O nosso lado mais animalesco, mais dos instintos, e o nosso lado mais disciplinado, segundo os padrões e as convenções sociais. E então é importante que eles coexistam. E se o Gregor não se permitia a coexistência desta dualidade, a sombra vai-lhe ser imposta pela metamorfose. E eu vou já dar aqui uma curiosidade que eu já vou falar mais para o fim do vídeo, é que o próprio Kafka, ele dizia nos seus diários que durante o dia ele trabalhava, mas ele só conseguia fazê-lo e não adoecer mentalmente, porque ele sabia que ao final do dia podia ir para o seu quarto escrever. E o seu quarto relembra-me muito o quarto do Gregor Samsa. E a metamorfose aqui não é um acontecimento passageiro, não é uma alucinação, é algo definitivo. Ele quase que acorda, ele não acorda de um pesadelo, ele acorda para o pesadelo. E o mais interessante é a forma como o Kafka vai contra a corrente clássica do clímax. Portanto, a obra, que a metamorfose, começa já com a própria metamorfose. E, portanto, não há um clímax depois que é atingido. Pode ser discutível se há, de facto, ali umas partes na narrativa que são mais efusivas, digamos, e há, sim, para mim, um clímax posterior a este, mas este vai muito contra a concepção clássica de que o herói tem uma gradação de acontecimentos e sentidos e depois chega ali a um ponto em que ele desperta ou luta contra todas as adversidades. Não, aqui é logo a primeira cena do livro. Isto vai mostrar o quão absurdo é este livro. A absurdidade como um pano de fundo extraordinário. As coisas não têm sentido, ninguém se pergunta porque é que acontecem, mas elas acontecem e guiam as personagens até ao fim, com toda a tranquilidade. Os livros do Kafka normalmente são assim. Eu já falei aqui do processo em termos mais levianos, digamos, naquele vídeo que eu vos falei. E o processo também é assim, nós nunca sabemos o que é que se está a passar, as personagens também não sabem o que é que se está a passar, mas tudo segue andando como se nada fosse, com toda a normalidade. E esta absurdidade, de facto, também faz parte das nossas vidas de forma um pouco diferente, mas é algo recorrente, a forma como nós aceitamos tantas coisas que nos são impostas sem questionar. Porque pensamos, se acontece é porque tem de ser, este determinismo que eu tanto odeio, confesso. Este livro ele foi publicado numa altura em que o modernismo estava a passar por várias crises, tanto existenciais como religiosas, e a maneira que o Kafka arranjou de retratar o absurdo, o existencialismo, o modernismo, foi através de algumas particularidades, algumas já faladas, outras ainda não. Uma das coisas que me chamou a atenção
a ler a Metamorfose foi o facto de haver uma inicial separação e harmonia entre mente e corpo. Portanto, o Gregor, ele mantém a consciência de que é um ser humano e toda a sua vida passada até ao fim. Porém, essa harmonia, essa coexistência entre corpo do inseto e mente de um ser humano, ela é gradualmente... ela sofre algumas alterações e conflitos. Não é tão linear quanto possa parecer. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Pensemos nisto. Há várias fases no livro em que o Gregor se vai deixar levar. Deixa-se levar pela sua animalidade, pelo grotesco que é o seu físico, é asqueroso. Ele deixa-se levar porque ele faz algo que nós todos fazemos inconscientemente e que é inteligente. É deixar que a alienação seja uma camada de modo a que possamos sobreviver. Se o Gregor se mantivesse completamente consciente do início ao fim, sendo que o seu corpo ia perdendo as faculdades, ele cada vez mais se ia tornando alguém que as pessoas rejeitavam, se ele não tivesse lives em que deixasse a animalidade entrar, ele não ia conseguir sobreviver, em termos de saúde mental. E as tentativas que ele faz para se deixar adormecer um pouco na pele do bicho, do inseto, é uma forma de inteligência. Outra coisa é que antes da metamorfose, a identidade do Gregor também não era algo que se pudesse ter como palpável, como existente. A identidade do Gregor era uma construção feita pelos outros para ele. Era uma construção do que é um trabalhador ideal, o que é um filho ideal. Portanto, ele não tinha identidade. Até nos podemos perguntar, então a metamorfose é uma forma de o consciencializar da sua posição de alienação, de forma a dar-lhe uma identidade? Até poderia ser. Mas sabe o que é que o Kafka faz com mestria? Ele mostra que a sociedade ainda recalca mais o ser humano quando ele tenta sair dos padrões. O que é que ela fez? O Gregor, transformado metamorfoseado num inseto, ele perdeu a fala, a linguagem. Ele emitia só ruídos. Finalmente, quando ele se consciencializa e tem a capacidade de expressar, enquanto pessoa individualmente considerada como uma personalidade em construção, a sociedade aparece aqui como castradora da única forma de comunicabilidade entre ele e as outras pessoas. Isto, se não é uma das coisas mais belas que eu já li, não sei. Não sei o que será. E eu devo-vos assim uns lives de curiosidade acerca da vida do Kafka, mas eu quero reforçar, é que o Kafka era um ser disforme. Um ser que vivia muito pela não identificação com os outros. Ele vivia à parte, ele sabia para o que é que vinha, para este mundo, sabia que tinha de trabalhar e ser igual a todos os outros, não sair da linha. Faz muito lembrar o Bernardo Soares no livro do Desassossego. Esta ideia de que durante o dia trabalha, depois chega à quarta, à noite e transforma-se quase noutra pessoa porque é aquilo que realmente quer fazer e vive, só consegue sobreviver porque escreve. E o Kafka, ele vai confessar aqui nos diários, ele diz: não fui levado à vida pela mão já declinante do cristianismo como Kierkegaard, nem alcancei a última ponta do fugitivo manto da oração judaica. Sou fim ao começo. O Kafka vai viver nesta ambivalência. Ele era judeu, mas não era assim tão judeu porque ele não era um crente, realmente. O Kafka tinha muitos problemas em aceitar-se como crente, mas também não era cristão. E depois ele não era propriamente burguês, porque era funcionário dos seguros, mas também não era operário. Não era checo, não era alemão, não era... Enfim, o Kafka vive desta não identificação. Não era escritor só, mas também não era só trabalhador. Portanto, se há paralelismo que se pode ser entre o Gregor Samsa é com o próprio Kafka e não com um contexto histórico, como tantos autores gostam de fazer. Não, o Kafka ele escreve porque ele precisa. E ele nem sequer queria que os livros dele ficassem connosco. O próprio livro O Processo é inacabado. Este ele quis publicar. Isso
Isso deixa-me feliz, porque eu concordo com ele. Este é o melhor livro do Kafka. Este homem kafkiano, do mundo kafkiano, é uma vítima passiva das instituições. Ele sofre três tipos de degradação, que é uma degradação física, pela metamorfose em inseto, uma degradação funcional, pela perda de emprego, porque ele depois, metamorfoseado no inseto, ele não pode ir trabalhar. E essa parte do livro é muito interessante, a forma como o seu patrão e a forma como as pessoas entendem esta fuga ao trabalho, não como possivelmente uma doença mental, como um problema de saúde, mas sim como uma fuga ao trabalho. Faz-me lembrar muito o Montag no Fahrenheit também, quando ele se consciencializa das coisas e decide faltar ao trabalho porque não aguenta essa pressão, também caem todos em cima, porque isso não se pode admitir, que a pessoa não cumpra diligentemente as suas funções. E depois também temos uma disfuncionalidade afetiva. Ele perde gradualmente as relações afetivas com a família. Porque é um ser imperceptível. Torna-se imperceptível. É um mestre, o Kafka é um mestre na forma como ilustra a perda gradual das relações interpessoais quando o ser atinge consciência. Há outros elementos importantes que eu gostava só de mencionar, que é a irmã do Gregor, aquela tal que tocava violino. A forma como ela percepciona esta metamorfose é muito interessante, e ela que guia quase a estrutura familiar em termos de percepção aos moldes dela. Ela no início tem empatia e depois vai perdendo gradualmente a empatia, e isto é muito fruto da factualidade, ou seja, ele gradualmente se torna mais asqueroso. E este lado asqueroso dele, atenção como eu confio nesta ideia, que este lado asqueroso é a consciência, é o facto dele se desalienar, se é que podemos dizer isto. Isso causa dor nos outros, impacto nos outros, porque faz questionar o que é normal e o que é que não é. E portanto temos isso, temos a irmã, temos a mãe que também tem uma relação com o filho muito estranha, temos o pai que a certa altura lhe atinge com uma maçã, e a maçã, a dor do toque da maçã fica por muito tempo. Essa ferida que fica da maçã é um simbolismo óbvio à figura do pai do próprio Kafka. O Kafka, ele nos seus diários e na Carta ao Pai, que é um livro muito pequenininho, que eu recomendo muito que leiam, se querem, se gostam do Kafka, se o querem perceber. Mas aqui também nos diários também vemos isto, e na Carta ao Pai, em que o pai do Kafka era uma figura castradora, nomeadamente emocionalmente castradora, não deixava o filho ser gente como queria ser, tinha de ser aos moldes dele. E portanto este tirar o pai do Gregor a tirar-lhe uma maçã, essa ferida ficar, é muito simbólico. Não só podemos ver bíblico por essa ideia do bem e do mal, de ser expulso do paraíso, não é? E já agora, para mim, essa expulsão do paraíso do ser humano era inevitável. O ser humano não é, como eu vos disse há pouco, um ser unidimensional em que vive somente sob a luz, sob a égide da luz. Eu concordo com o Carl Jung, somos dualidade de luz-sombra, portanto viver no paraíso seria impossível para o ser humano. A maçã aqui acaba por ser um veículo catalisador da abertura de consciência, de uma nova etapa para esta personagem. E são aqueles símbolos da narrativa que eu aprecio grandemente. A maçã é uma delas, é icónica. A maçã, mas há outras. Há o quadro, a mobília, ele é muito apegado à mobília, não quer que a mobília desapareça da sua vida, porque sabe que quando lhe tiram a mobília do quarto, porque tem medo que ela estrague, mas ele perde os seus únicos restícios, não é? Humanos. Ele fica num quarto abandonado, num eco infindável, e isso revela o seu lado consciente, o seu lado de não querer ser dominado pelo animal. Agora, será que ele era mais animal antes ou depois da metamorfose? E agora só uma curiosidade que eu tenho de comentar. Eu encontrei o Nabokov, o
o autor da Lolita e tantos outros livros, Aden e tudo mais, o Nabokov descobriu um lado muito interessante deste livro, que é contra a numerologia, o número 3. Nós temos 3 quartos, 3 portas, 3 membros da família, 3 partes do livro, depois 3 homens que vão morar naquela casa. O número 3, o Kafka teve vários 3 também na sua vida. Morre e nasce no dia 3. Ele tem influência de 3 culturas, judaica, alemã e tcheca. Ele teve 3 irmãs e os seus pais também tiveram 3 filhos. O 3 está presente aqui muitas vezes. Esta triade que é histórica também, muito cabalista, muito mística, este número 3, pode ou não significar alguma coisa, mas eu achei por bem vir dizer, porque achei que o Nabokov foi exímio em descobrir a numerologia. A numerologia, atenção, por exemplo, no livro da On Morte de Ricardo Reis também temos se não me recordo se era o número 9, se era o número 5, mas também temos essa influência do número que se repete e que tem um significado. Portanto, eu acho isso muito interessante. O Kafka, o Gregor, eles queriam estar naqueles quartos. Eles queriam poder estar naqueles quartos e escrever, e ser, e permitir-se ter consciência. Não queriam ser meros trabalhadores assalariados, alienados, sem tempo de descanso mental e físico. A verdade é que a consciência deles é um punhal de dor no peito dos ofendidos, no peito dos conformados. Até mais um vídeo, até ao próximo vídeo. Fiquem bem.